Queridos e queridas, beleza? Bora fazer esse último videozinho aqui, né? Porque já é quase meia-noite, eu também preciso dormir. Tudo bem que eu tô meio empolgado, mas, né? Já tá meio tarde. Eu já falei um pouco sobre como obter os zeros, né? Sobre polinômios de grau 1 em diante. Né? Então, por exemplo, como é que a gente obtém um zero? Eu vou repetir porque eu quero chegar como você consegue estimar a quantidade de zeros que você tem num determinado polinômio. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um polinômio de grau zero, por exemplo, uma constante 5, como que eu determino o zero disso? Você não determina, porque é 5. Problema seu. Sempre vai ser 5. Então não dá para você determinar um polinômio de grau zero, o zero do polinômio de grau zero, a não ser que o polinômio seja zero. Se o polinômio for zero, você define o zero, porque zero é zero, e ele é mesmo zero, e assim por diante. Tá bom? A partir do momento que você começa a ter um polinômio de grau 1 para cima, você já começa a saber, você já começa a calcular o tipo de zero, ou quais são os números, ou qual é o número, né, que define o zero. Então, por exemplo, 2x menos 4, por exemplo. Como que é o zero dele? Eu simplesmente vou isolar o x e vou somar 4 de ambos os lados. Então, eu vou ter x igual a 4 dividido por 2, x é igual a 2. Então, se tiver 2x menos 4, para ser zero, eu preciso que meu x tenha 2, seja 2. Então, assim, quantos resultados eu tenho dentro desse polinômio, neste caso o polinômio de grau 1, para que meu polinômio resulte em zero? Eu tenho um único resultado. Neste caso é o 2. Este polinômio, por exemplo, sem multiplicar, ele vou colocar aqui, por exemplo, x mais 1, x mais 2. Que aqui vai dar x ao quadrado mais 3x mais 3. Né? Que x mais... Eu tenho a soma desses 1 com 2 com 3. Não, é 2, desculpa, perdão. Que é 2. Mais 2, que 1 vezes 2 é 2. Então eu tenho este polinômio aqui. Quantos valores eu tenho que colocar neste bendito deste polinômio para poder ser zero? Então, como que eu posso fazer para esse daqui ser zero? É lógico, eu posso usar a fórmula de Bhaskara, etc., mas aqui a gente já tem o nosso polinômio fatorado. Quais são os valores que eu tenho que colocar aqui para poder ser zero? Ou é o menos 1, ou o menos 2. Concordam comigo? Então, neste meu caso, quando eu tenho um polinômio de grau 2, eu posso ter até 2 resultados que me resultam em um zero. E se eu tiver um polinômio de grau 3? Eu vou fazer um exemplo bem besta, tá? X menos 1, x menos 2, x menos 3, por exemplo. São 3 fatores que eu tenho aqui. Quais são os valores que eu tenho que colocar aqui para o meu resultado ser zero neste meu polinômio de grau 3? Ou é o resultado, ou é 1, ou é 2, ou é 3. Às vezes, pode ser que eu tenha um polinômio. Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 possíveis resultados. Só que se eu tiver isso aqui, x menos 1, x menos 1, x menos 2, por exemplo. Eu tenho 2 possíveis resultados. Ou é 1 ou é 2. É lógico que você pode... A partir do momento que você sabe desse conceito, você pode expandir o seu polinômio para n fatores. Né? Então eu posso ter grau 1 para n graus. Eu posso ter grau 1, grau 70, grau 75, grau 480, seja lá o que for. A partir desse conceito, o que nós temos? Que nós vamos ter quantos valores eu posso ter para que meu polinômio resulte em zero. Eu posso ter menor ou igual o grau do meu polinômio. Se meu polinômio for zero, a não ser que meu polinômio seja zero, né, que em si aí a definição dele já é zero, mas partindo do pressuposto que eu preciso inserir um determinado valor, eu preciso ter uma variável para que meu resultado seja zero, né? Então eu vou partir de polinômios de 1 para cima, tá?
que polinômio zero só se ele for zero, caso não, ele mantém-se constante. Tá? Então, se for um polinômio de grau 1, no mínimo ele vai precisar de um resultado para poder ser zero. Né? A não ser que o polinômio se resulte em zero. Tá? Mas, se não, eu vou ter que ter pelo menos um resultado que dê zero. Então, polinômio de grau 1, tem um resultado que possa dar zero. Polinômio de grau 2, eu posso ter até dois valores que eu posso inserir dentro da minha função, do meu polinômio, para ele poder dar zero. Grau 3, até 3, grau 5, até 5, e assim sucessivamente. Tá? Então, assim como nos exemplos anteriores que eu coloquei, assim como nesses exemplos aqui, que eu não preciso ficar enchendo linguiça para poder mostrar mais, a quantidade de zeros que meu polinômio, a quantidade de valores que eu posso inserir dentro do meu polinômio, para o resultado ser zero, eles podem ser menores ou iguais ao grau do meu polinômio. Se tem um polinômio de grau 5, eu posso ter até 5 resultados. Posso ter até. Por exemplo, eu tenho um polinômio aqui de grau 3, que eu só tenho 2 resultados. Se fosse x menos 1, x menos 1, x menos 1, por exemplo, eu só teria um único resultado, que é o 1. Né? E assim sucessivamente. Beleza? Eu não vou ficar enchendo linguiça aqui, mas é um tema que eu precisava colocar aqui nos vídeos. Beleza, meus amores? Beijos no bubu. Até mais.